Olá a todos, eu sou o professor Romário Natividade, professor de língua portuguesa. Hoje eu vou falar um pouco para vocês acerca da conotação e da denotação. A conotação nada mais é do que o sentido figurado encontrado dentro dos textos, dentro dos enunciados. Então, linguagem figurada é aquela que utiliza a imaginação e a criatividade. Essa linguagem figurada, que diz respeito à conotação, ela pode ser também chamada de linguagem literária e linguagem fictícia, linguagem de ficção, por utilizar a imaginação. Os filmes de ficção, os romances de ficção, eles podem até se basear na realidade, mas eles não são a realidade. Portanto, eles têm esse sentido literário, conotativo. Tá? Então, se eu digo assim, por exemplo, as paredes têm ouvido, eu quero dizer que alguém pode estar por detrás das paredes e pode me ouvir, mas não que as paredes tenham o nosso ouvido, o nosso ouvido capaz de ouvir aquilo que está sendo dito. Então, isso é uma linguagem figurada conotativa. Então, é importante que a gente frise o seguinte: conotação é a mesma coisa que literário, é a mesma coisa que ficção. Tá? Por sua vez, a linguagem denotativa ou simplesmente denotação já é o sentido literal, não literário, mas é literal. As palavras são parecidas, mas não são a mesma coisa. Literal é aquilo que é exatamente, aquilo que é rigorosamente algo, é o sentido dicionarizado das coisas. Então, a linguagem denotativa, ela diz respeito ao sentido real, propriamente dito das coisas, tá? O sentido objetivo. Então, quando eu digo assim, por exemplo, o coração é o órgão que faz parte do corpo humano. Isso é linguagem denotativa, porque é o sentido propriamente dito, que está sendo explicado em relação à palavra coração. Então, assim como a linguagem conotativa, ela pode ser chamada também de linguagem literária e de linguagem de ficção, a linguagem denotativa, ela pode ser chamada de linguagem não fictícia, não literária. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar as duas. Por quê? Porque elas vão aparecer em todo o texto. Ou elas vão aparecer juntas, a conotação e a denotação vão aparecer juntas dentro de um mesmo texto, ou elas vão aparecer unicamente. Eu posso ter um texto de caráter totalmente conotativo, ou eu posso ter um texto de caráter totalmente denotativo. Ou eles podem aparecer ao mesmo tempo, como eu já falei. Então, existem os gêneros que têm preferência pelos dois, ou utilizam separadamente, cada um predominando ou a denotação ou a conotação. Aí eu só vou dar um exemplo do texto dissertativo argumentativo, que é aquele que é cobrado no Enem, por exemplo. Nesse tipo de texto, nesse tipo de gênero que é produzido para o Enem especificamente, que fala de um tema social, não pode se utilizar linguagem figurada, conotativa. Como eles cobram a objetividade, geralmente relacionada com a questão dos argumentos, a linguagem utilizada na redação do Enem é unicamente a linguagem denotativa, real, literal. Tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!